E aí galera, tudo bem? Aqui que tá falando é o João Neto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou estar entrevistando aqui um grande amigo meu, o Matheus Pereira da Silva. Ou é Matheus da Silva Pereira? Da Silva Pereira, Relaxa, o que tiver errado eu corto. beleza. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma entrevista com ele aqui nesse vídeo, para ele, com ele falando a rotina dele de estudo, como é que ele resolveu o Enem. Ele vai dar aqui algumas dicas para vocês. Então, Matheus, como é que você tá nesse período aí? Tá tudo de boa? Tô bem, cara, graças a Deus. Tô aproveitando essa quarentena para poder fazer algumas coisas que em uma rotina normal não teria tempo para fazer e me aprimorar, né? Enquanto tô tentando manter os estudos. Não tá sendo o mesmo rendimento de antes, mas ainda assim, cada dia eu tô progredindo um pouco mais. E é isso que importa, manter a constância, né? É O que importa verdade. Fazer aqui a primeira pergunta pra ti. Quando foi que tu começou os teus interesses, tipo assim, pelos estudos? Quando é que tu, tipo, decidiu, eu quero medicina agora, eu vou estudar pra passar em medicina. Como é que foi? eu sei. Primeiramente, o, o estudo veio antes da vontade de passar para medicina. Antes, até meu nono ano do ensino médio, eu não era um aluno tão estudioso assim. Eu sempre passava com a nota média nas provas, essas coisas. Aí eu tava escapando, né? Aí, só que chegou no meu primeiro ano, e aí eu fiz uma primeira prova de Olimpíada, por acaso, que era obrigatório fazer na escola. Eu terminei fazendo, e eu ganhei uma medalha. Inclusive foi contigo a medalha. É Foi a nossa verdade. primeira medalha de bronze lá da Olimpíada do Canguru. E aí, e aí eu vi que era a, a recompensa mais sólida que eu tinha tido até o momento com estudos, né? Era a coisa mais próxima que eu tinha de recompensa, que foi isso, uma medalha. E aí isso terminou dando minha vontade de estudar para poder conseguir mais medalhas. E eu acho que realmente é justamente esse o intuito da Olimpíada, fazer os alunos se identificar mais, cada vez mais com a matéria, dando a eles uma recompensa, né? E isso, até meu segundo ano no ensino médio, me fez buscar cada vez mais superar as minhas dificuldades. E nesses 2 anos eu estudei muito para fazer muitas Olimpíadas e também sempre buscando as mais difíceis. E foi nesse momento que eu me interessei para fazer o IME e o ITA. Só que no final do segundo ano eu acabei vendo que as matérias que eu ia estudar lá, como cálculo, não era realmente o que eu me interessava. Que sorte a minha que eu estudei previamente elas, e eu vi que isso não era o que eu gostava realmente de fazer. E eu fui buscar outro curso, né? E foi aí que eu me identifiquei na medicina. E no meu terceiro ano foi dedicado justamente para minhas dificuldades, que no caso era linguagem humanas e redação, que as duas outras áreas, natureza e matemática, eu já tinha criado uma base bem sólida no meu primeiro e segundo ano do ensino médio. Uhum. E eu fiquei sabendo que tu tem um projeto aí no Instagram, tu criou um perfil novo com uns amigos. Me conta aí como é que funciona isso aí. Ah, eu criei um projeto com mais dois amigos meus, um Instagram, na verdade, e lá a gente vai dar dicas de natureza e matemática, que são as duas áreas que eu vejo o pessoal com maior dificuldade, que é justamente essas partes com cálculo, né? E lá a gente vai dar dicas gratuitas, nós damos dicas de maneira de resolução de questão. A gente cria algumas questões com assuntos que nós acreditamos que possa ser cobrado no Enem, e tudo isso de maneira gratuita. E lá no Instagram é só você ir lá e seguir, ele é um perfil aberto. O nome do perfil é Disseca Enem. Disseca Enem. Vou colocar aí na E tela lá, também. beleza. Aí, lá, você vai lá, a gente vem quando bota uma caixinha de pergunta lá, e aí você pode pedir um assunto lá que você quer, que a gente discuta sobre, ou então mandar alguma questão, e a gente vai, e tudo que vocês tiver dificuldade lá, a gente vai pegar e vai tentar ajudar vocês por lá, pessoal. Beleza. Me diz assim, tipo assim, tu tinha aula num dia. O que que tu fazia com essa aula que tu vias? Tipo assim, quando tu chegava em casa, tu lia a teoria da aula de novo, tu já ia pras questões? Ah, sim. Como eu te falei, a minha preparação ela foi um pouco diferente. Como eu já tinha feito Olimpíadas, minha base em natureza e matemática era bem sólida. Então, durante o ano inteiro, a minha tarde e noite, no período do contraturno das aulas,
foi dedicado exclusivamente para redação, natureza, não, redução, linguagens e humanas. E aí, e aí foi uma preparação bem diferente das outras pessoas. Mas eu vi muitos professores e muitos colegas meus que se identificaram, e é essa a forma de estudo que eu recomendo para quem vem me perguntar alguma dica hoje em dia, que é no contraturno. Por exemplo, se você tem aula de manhã, você de tarde revisa os assuntos que foram dados no dia, faz algumas questões para ver se ficou algum resíduo de dúvidas sobre aquele assunto que foi ministrado, e na noite você pega a sua dificuldade, vai estudar a sua dificuldade. Se você não sabe muito bem algum assunto de matemática, você vai nele, ou então você pode usar a noite como uma forma de manter fresca os assuntos que você já aprendeu no passado, você manter fresca na memória esses assuntos. Por exemplo, geralmente isso acontece muito comum com o pessoal que estuda um assunto e pronto, depois que você considera como o assunto aprendido, você nunca mais dá uma atenção para ele. E é, não é nem você vai ser cobrado de questões de assuntos que você fez desde o primeiro dia até o último dia de aula. E muitas pessoas acabam chegando no Enem e esquecem os primeiros assuntos que foram estudados. Então, você pode pegar os assuntos mais importantes, ou então que você mais teve dificuldade de aprender, e revisar, fazer algumas questões sobre ele na noite. E se você não conseguiu, teve alguma dificuldade na resolução delas, você pega e vai ver algum resumo, e se continuar a dificuldade, você pega e vai ver a teoria, não tem jeito. Mas essa é a forma que eu encontrei mais fácil de você manter o assunto sempre fresco e preparado para responder o Enem. E tu é um cara que gosta de academia, que eu sei. Como é que tu fez pra conciliar, tipo, academia com estudo? Para falar a verdade, foi bem complicado para conciliar, mas essa dúvida aí, ela não entra só na academia, né? Ela entra como na forma de controlar a ansiedade, né? Verdade. E para mim foi bem complicado porque eu geralmente eu gostava de ter um treino longo de cerca de uma hora e meia. E aí isso tomava muito tempo, porque além do treino a gente tem que se alimentar antes, depois, e também tem que tomar um banho, né? E nessa brincadeira eu tomava 2 horas do meu dia. E aí, se eu for parar para pensar, é um tempo bem precioso, principalmente para quem está se preparando para o Enem. Então, não teve como eu manter a academia durante todo o meu ano, mas ao mesmo tempo não me sentia bem em abandonar totalmente ela. Então, eu intercalei, foi a forma que eu encontrei de ter um meio termo, foi intercalar os meses em que eu fazia e sempre fazer também nas férias. Então, nas férias eu sempre fazia academia e no período letivo eu intercalava os meses, em fazer mês sim fazendo e outro mês não fazendo. Pois é, tipo, eu lembro da. Quando eu tava me preparando pra Enem também, tipo, eu só fiz academia nas férias. Porque no terceiro ano, eu só começava, tipo, eu só ficava lendo teoria de humanas e linguagem, tipo, natureza e matemática, eu não lia mais teoria, entendeu? Tipo, era questão direta. E eu, tipo, eu Uhum. não tinha como encaixar no meu dia ir pra academia, porque na academia, tipo, eu vou andando, dá, sei lá, uns 15 minutos, aí meu treino é de 1 hora a 1 hora e meia por aí, e voltando 15 minutos de novo, tipo, já vai muito tempo do meu E ainda dia. tinha que comer, né? É, Tomou doido, muito aí, tempo. pois é, aí, tipo, tomava muito tempo e não tinha como encaixar, eu só ia nas férias mesmo. É, complicado mesmo. Mas o importante mesmo é você não abandonar totalmente, né? É verdade, Não abandonar o que você gosta de fazer. exatamente. Manter, pelo menos com uma frequência mesmo que baixa, mas nunca zerar. Uhum. E me diz uma coisa, tipo, pra quem tá pensando em fazer, tipo assim, é uma dica, ou é uma pergunta que muita gente tem, é uma dúvida que muita gente tem. Quando é que tu acha que a pessoa deve começar a fazer Enem antigo? Ó, é bem difícil para responder essa pergunta, né? Porque você tem que, sempre na sua preparação, você tem que deixar, eu acredito que você sempre tem que deixar uma coisa no meio termo. Você fazer no início do ano, por exemplo, fica bem complicado porque você não tem os assuntos revisados totalmente, né? Só que também não tem como você fazer no final do ano, porque está bem próximo do Enem. Você pode não ter um desempenho tão bom, e aí você fica nervoso após fazer as questões anteriores, né? Uhum, Então, para mim, eu fiz nas férias do meio do ano, os Enems anteriores, tanto porque tem um tempo maior, né? uhum. Um tempo mais livre, que a gente não está tendo aula, e também porque já no primeiro semestre já deu para estudar muitos assuntos, né? E tem que observar também que se você está fazendo um pré-vestibular, você já viu todos os assuntos,
já viu no seu terceiro ano, ou então no ano anterior de pré. Então, você tem uma base boa, você tem uma base boa sim. Então, você não precisa dos assuntos que vai ser realizados no segundo semestre. Você, Verdade. só com os assuntos do primeiro semestre, você já dá para você ter um acerto bom. E também, as maioria das questões vão estar nelas. As questões que você errou, você vai ver. Ó, foi o assunto que eu já estudei ou que eu ainda não estudei. E aí, nessa brincadeira, dá para você ter uma boa noção de como você está em relação ao Enem, né? Verdade. E também não é uma boa ideia, tipo, pegar como parâmetro Enem muito antigo, né? É, verdade, isso é verdade. Inclusive, o pessoal tem a mania de dizer, vou fazer os 10 últimos Enems anteriores. Mas só porque 10 é um número fechado, né? Uhum. E também 5 seria pouco dos Enems. Mas então, você tem que escolher sabiamente. Eu acredito que os Enems que mais simulam, que mais se parecem com o de hoje em dia, são os de 2013 para cá. No caso, dariam 7 Enems, né? 7 Enems, que são os realmente mais parecidos com o de hoje em dia. Não adianta você fazer o de 2010, 2011, 2012. Eles não simulam tanto. Pois é, pô. Eu lembro que eu fazendo os Enem de matemática, pô, era 44, pô. Quase tudo. Pois Tipo, é, 2009, 2010, 2011, 2012. Aí depois de 2013 começou a baixar um pouquinho, tá ligado? é verdade. E também, dependendo do. Você pode pegar o PPL também para poder criar uma base sobre o Enem, que a maioria das questões são consideradas fáceis, né? Uhum. Você quer aprender um assunto, você pode começar fazendo as questões do PPL, mas nem sempre você vai fazer todo o PPL, porque é o dobro de número de questões e nem sempre com o mesmo rendimento e totalmente diferente do Enem que você vai fazer. Verdade. Então tem que E. escolher realmente sabiamente. Ah, é. Fazer outra pergunta. É como é que tu, tipo, estudou redação no teu ano de preparação? Redação, eu sei. Redação, na verdade, eu sempre tive dificuldade, então ah, eu entrei no curso desde o início do ano de redação e eu me senti muito bem lá. O curso realmente era muito bom Uhum. e ele me manteve bem mesmo. E eu fazia, além das redações do curso, eu fazia uma outra redação na escola, né? E a do simulado. Então, em média, em média tinha duas redações a 3 redações por semana, né? Então, eu acho isso já um número bom para você treinar a redação. Eu acho que mais do que isso, você já está gastando, dedicando muito tempo, né? Porque uma redação, para você fazer uma redação bem feita, ainda mais estudando, leva em 4 horas. Verdade. Se você for só treinar, aí sim, 2 horas toma tempo, mas isso é muito tempo de estudo. 4 horas faz uma grande diferença mesmo. Realmente. E tem uma pergunta aqui que a Ellen fez. Qual era a tua estratégia na hora de resolver, tipo, o Enem? Como é que tu organizou? Tu pulava a questão, ou tu, tipo, ia alternando de área? Como é que tu fazia? Ah, sim. Ó, a melhor estratégia, a estratégia ela varia de cada pessoa, né? Então a melhor estratégia é a sua, obviamente, que você mais se identificar. E é muito importante você já identificar ela antes do Enem e nunca mudar. Por mais inteligente que pareça você fazer isso no dia da prova, você não pode mudar a sua estratégia de resolução. Por mais brilhante que isso pareça ser, eu falo isso por experiência própria. Eu fui prejudicado no Enem por ter tentado mudar minha estratégia de resolução, mas depois que você identificar, você tem que manter sempre ela. Mas respondendo a pergunta, né? A minha estratégia, ela no primeiro dia foi eu sempre começo pela redação, que para mim é a mais importante, porque é a forma mais fácil que eu encontrei de ganhar os pontos, né? A que Uhum. mais pontua dentro do primeiro dia. E depois da redação, tem duas opções, humanos ou linguagem. Linguagem, se eu fosse fazer linguagem, eu achava ficava muito desgastado, e aí meu rendimento em humanos certamente seria ruim. Então, eu sempre optava por fazer humanas, e depois de humanas, eu fazia linguagem do jeito que estava. Aí eu dei sorte do Enem de 2019, ser muita interpretação, então não foi tão cansativo, e eu consegui ter um bom rendimento. E no meu segundo dia, eu optei por começar a fazer por natureza, porque natureza, para mim, era o que necessitava mais de teoria, precisava de mais teoria acumulada, e matemática era mais lógica, então, para fazer matemática era menos cansativo. Então, eu decidi fazer natureza primeiro, porque para evitar possível esquecimento de questões.
Uhum. Ou então, se eu esquecesse alguma questão, alguma teoria de como resolver, eu via a questão e aí eu ia fazer matemática e depois, quando eu voltasse, eu já tinha uma esperança de que eu tinha lembrado. Mas dentro de cada área, eu dividia, eu fazia as questões e quando eu não achava a resolução da questão, eu realmente tinha que pular. Isso aconteceu muito em humanas, que foi realmente uma prova totalmente diferente do comum. E eu tive que pular e chutar muitas questões. Então, realmente não tem muito jeito. Você não pode perder muito tempo. Você gastar 15 minutos resolvendo uma questão, mesmo que você consiga. Ela, além de ser uma questão difícil, que não vai contar tanto no seu TRI, vai tomar o tempo de você fazer os 5 outros passes. Então, realmente é bem mais inteligente você puxar, pular, né? Pular a questão. É verdade. Bicho, pois é, e tipo, eu lembro que eu caí numa armadilha, porque tipo, eu sempre respondia o meu simulado, toda vez eu fazia assim, tipo, eu respondia uma área todinha de uma vez. Não, primeiro eu começava fazendo o rascunho da redação, respondia uma área toda de uma vez, aí depois eu respondia a outra área, isso no caso no dia que tinha redação, aí rascunho, aí humanos, linguagem, que humanos é mais fácil, né? Mais fácil, Aham. menos cansativo. E É. aí no finalzinho, tipo, eu transcrevi a redação. E no segundo dia, tipo, eu começava por natureza e depois ia pra matemática. Só que eu cometi o erro no dia de, tipo, eu lembrei de uma estratégia de um carinha que eu vi que ele gravou um vídeo. Ele respondia tantas questões de uma, aí pulava, aí ia pra outra área, aí depois pulava e ia fazia um parágrafo da redação. Só que fazendo isso aí eu tomei muito meu tempo, tá, entendeu? Eu não Eu tinha treinado sei. essa estratégia. Então é por Aham. isso que, tipo, do jeito que o Matheus falou, eu não aconselho ninguém a trocar a estratégia no meio no meio do Enem. Porque, tipo, isso É. tipo, me prejudicou muito na hora do Enem. É. Inclusive, cara, eu tive uma experiência pior ainda no meu segundo ano. Foi que eu não tinha uma estratégia montada, né? Então, a estratégia ela veio na hora da prova. E a minha estratégia foi justamente de transcrever a redação no final. E aconteceu que não sobrou tempo, só consegui fazer os 2 primeiros parágrafos de transcrição. E aí, pronto. Aí foi, se eu não me engano, não zerei a redação, mas eu tirei 480. Foi Aff, 480. tá louco. Porque a conclusão, tem como tirar a conclusão do parágrafo de desenvolvimento, mas é Uhum. uma conclusão bem enxuta, então, só para não zerar mesmo, entendeu? A prova. Aí eles Aham, dão 40 pontos lá só para enrolar mesmo. entendi. E deixa eu ver. Eu queria saber, e tipo, eu ia te fazer outra pergunta, que era a pergunta do Arnoldo, que ele tinha perguntado como é que tu lidava com questão que tu não sabia resolver. Tu já Só que respondeu já agora dessa coisa pergunta é, da Ellen. E agora eu queria que tu falasse pra gente, tipo, as tuas notas, tipo, teus acertos em cada área e tuas notas em cada área. assim, eu tô com eles aqui, ó, foi em linguagens eu consegui acertar 38 questões, aí isso, o TRI eu acho que foi generoso comigo, e aí ele me deu 675,6 pontos. Em humanas, como eu falei, foi realmente bem difícil, eu tive que chutar muitas questões, como eu sou bom de chute, né? Aí eu terminei acertando 34 questões e me deu 681 pontos. E em natureza e matemática, natureza eu consegui acertar 39 questões, que me rendeu 786,6 pontos. E em matemática eu acertei 43, e isso me deu 964,5 pontos. E na redação foi uma nota aceitável, né? Para quem está tentando medicina, acho que a pessoa. Tem muita gente que diz que 960 para baixo não passa, né? Só precisa pelo menos 960, mas isso depende muito de cada pessoa, né? Eu já vi, inclusive, pessoas com 840 pontos na redação passando, e eu consegui 940. Aí, no final, tudo isso na média aritmética me deu 890, não, 809,53 pontos, que realmente é uma nota muito boa. E com os pesos aplicados para medicina na UF, me deu 807,95 pontos. Pois é, bicho, e pois é esse negócio de tipo, só passa medicina quem tira 960 pra cima. Só que um É, caso aqui é uma coisa, tipo assim, ó, tu tirou 940, tu passou. Eu tirei 960 na cagada, eu passei foi longe de passar em medicina. Então tudo é, depende do conjunto, entendeu? Tipo, não é pra pessoa, não, só em redação aqui, a pessoa tem que ver o conjunto pra tirar nota boa no conjunto e não só redação, entendeu? é verdade. E tem muita gente que fica impressionada em tirar 1000 na redação, pensando que
tirando 1.000, passa. Mas isso não acontece. Inclusive, a gente já viu algumas pessoas que tiraram 1.000 e não conseguiram passar, né? Para Uhum. medicina ainda. Então, a minha redação não é tudo. Você tem que treinar o suficiente para ter uma nota aceitável. Não necessariamente tirar 1.000 ou 980, mas ser uma nota bacana mesmo. Uhum. Suficiente para passar. Tem que jogar de todos os lados da área, né? Das áreas. E diz pra gente, tipo, se durante o SISU e no dia da aprovação, se tu tava, tipo, preocupado, se tu, ah, meu Deus, eu não vou passar, ou então, ah, eu já sei que eu vou passar, porque eu sou demais mesmo. Para quem dera, hein? Mas no SISU, a preocupação, ainda bem, minha preocupação ela foi realmente se ele ia sair ou não, né? Com a confusão do nada. Mas a minha preocupação maior mesmo foi no dia que ia sair o resultado. Todo mundo sempre. A primeira coisa que vem na cabeça quando diz assim, vai sair o resultado seria a redação. Aí essa era meu medo, né? Então, no dia lá do resultado, eu tava bem nervoso, obviamente. E o site aquela confusão do nada. Mas na hora que eu vi o resultado e eu fui fazer o cálculo da minha nota, aí eu vi que realmente acho que dava para passar. Aí eu já estava bem mais tranquilo, né? Aí quando foi o SISU, foi realmente questão de tempo para esperar, para ver quando que ia sair o resultado, né? Uhum. Mas foi bem tranquilo, porque já sabia a minha nota. E eu tava desesperado, porque, tipo, no dia que saiu a nota do Enem, eu fiquei, meu Deus, eu tirei 960, eu só tinha tirado 2,960 no meu ano todinho. Aí eu fiquei muito empolgado. Aí eu fui fazer a minha média e deu, eita, tô lascado. Porque Rapaz, tava menos que a nota de corte do ano anterior. Só que pra minha sorte, todas as notas de corte caíram, entendeu? Aí foi. deu pra passar pelo menos na metade ali das vagas. Daí foi bem complicado mesmo. Todas as notas no geral diminuíram, né? Aham. Aí, e quando a gente vê, né? Aí a gente pensa, caramba, minha nota foi baixa, mas na verdade todo mundo foi baixo, né? Pois é. Foi complicado demais. Saber se tu tem, tipo, alguma dica pra pessoa na hora dela escolher o curso dela. Tipo assim, pra ela não, assim, pensar, tipo, ah, eu vou escolher medicina só porque eu quero ganhar muito dinheiro. Aí, mas, tipo, eu não gosto, assim, de biologia. Aí, só que eu vou escolher medicina porque eu quero ganhar muito dinheiro. Qual é É, eu a sei. tua dica pra pessoa na hora dela escolher o curso dela? Ah, isso é verdade. Acontece que muitas pessoas tomam como referência as matérias que a gente estuda no colégio, né? Tu mesmo deve ouvir falar muito que o pessoal escolheu engenharia civil porque gostava de matemática, né? Então, tudo lascado se pensa que é só isso. E era realmente esse pensamento que eu tinha quando eu estava estudando para o IME e para o ITA. Só que eu descobri que você não pode tomar isso como referência. As matérias que você estuda no ensino médio, você não pode tomar como referência para o seu futuro no ensino superior. Então, como agora está sendo uma dúvida, você está se preparando, está se preocupando ao mesmo tempo com o Enem e com o que você vai cursar. Então, eu lhe recomendo você se preparar para o mais difícil, apenas por Enem, por enquanto, para você ter uma nota suficiente para, no futuro, você escolher qualquer curso. Então, agora, a medicina atualmente ela é um dos cursos mais concorridos. Então, eu recomendo você estudar o suficiente para ter uma nota para passar para medicina, que com essa nota provavelmente você vai conseguir passar para qualquer outro curso. E também, se você está na dúvida, se eu fosse mandar você escolher um curso, eu fosse decidir por você, eu mandaria você escolher medicina porque é uma área muito ampla. Realmente não tem, é muito difícil de você não se encontrar dentro da medicina. Se você não gosta de interagir diretamente com a pessoa, você pode ser um radiologista, que você vai ficar dentro de uma sala apenas vendo radiografias, exames de imagem. Você não precisa falar com ninguém, não precisa falar com paciente nenhum. Ou então, se você é uma pessoa que gosta de estar numa agitação, de emoção, você pode ser um médico emergencista, você trabalha no SAMU, e por aí vai. Sempre tem uma especialidade que você vai se identificar, provavelmente você vai gostar muito. Então, no geral, eu acredito que você que está na dúvida, você tem que se preparar para o mais difícil, para o curso mais difícil, e que provavelmente você ia se encaixar, que seria a medicina. Então, por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. A única preocupação que você tem que ter é tirar uma nota muito boa no Enem para no futuro você escolher o que você quiser, né? E aí tu falando lá do negócio de, ah, eu não gosto de biologia aqui, aí eu não vou gostar de medicina. Como tu falou, tipo, medicina não é só aquela biologia que tu vê na escola. Do mesmo jeito É, que, tipo, tu vai pra... Ah, eu tô cursando engenharia civil. A matemática que eu tô vendo é não muito diferente, mas, tipo,
é meio diferente do que a gente vê no ensino médio, porque tipo, no ensino médio a gente vai ver, sei lá, o plano cartesiano, em 2 dimensões. Ensino superior, em primeira aula o professor já coloca lá 3 dimensões. Aí a pessoa pensa, não, vou fazer engenharia civil porque eu gosto de matemática. Sendo que no Aham. curso tem física 1 e 2, mecânica 1 e 2, tem resistência de não sei o quê, tipo, várias coisas. Então a pessoa ela realmente tem que pesquisar sobre o curso que ela está querendo fazer. Em vez dela falar, É, tipo, ah, não vou fazer esse curso porque tem isso aqui nesse curso e eu não gosto. Sendo que vai que tem a parte do assunto que ela gosta naquele curso, entendeu? isso, verdade. Por isso que quem não conhece nada, não tem noção nenhuma do curso, né? É interessante você fazer aquelas feiras profissionais, né? Porque lá o profissional vai estar lá, vai dizer como que você realmente trabalha no dia a dia, porque nem tudo é como você vê na teoria. Por exemplo, se você gosta, você faz medicina, você gosta de se especializar, vai fazer uma cirurgia, vai ser a única pessoa do Brasil que vai fazer uma cirurgia de transplante de coração, por exemplo. Aí pronto, você aprendeu, vai pensar que vai trabalhar com aquilo todo dia, mas a realidade não é isso. Acontece que um transplante de coração é raro. Você não vai todo dia estar transplantando coração. Dificilmente você vai estar fazendo isso. Então, realmente você tem que pensar tanto no que você gosta, como no que você realmente vai trabalhar. Aí são, por isso que você tem que pensar muito bem antes de entrar no curso, Verdade. qualquer curso. E queria saber também, pra tu falar, tipo, se o curso até agora é aquilo que tu tá esperando, que tu tava esperando, que tu Aham. tá gostando. Ó, para falar a verdade, o curso de medicina, ele é dividido em 3 etapas: o ciclo básico, o clínico e o internato. E o mais chato delas é a primeira etapa, que é a que eu estou agora, que é o ciclo básico, que a gente cria uma base para poder estudar as próximas etapas. E isso é bem complicado, porque é bem chato mesmo, que é nessa parte que a gente encontra bioquímica, biofísica, biomolecular, anatomia, que é uma coisa bem estática, bem chata mesmo, que todo mundo chama de decoreba, né? Você aprende as estruturas do corpo humano, que é bem chato. Só que uma coisa que eu gosto bastante é que, apesar de ter essa organização dos 3 etapas, não tem uma ordem real, uma barreira que diga qual assunto você pode estudar primeiro. Se você sabe tudo de anatomia, que no caso a gente vê logo no primeiro ano, quase tudo, você já pode estudar qualquer outra matéria. Por exemplo, você na anatomia você estuda os ossos do corpo humano. E a partir disso você já pode estudar tudo de ortopedia. Tudo não, né? Quase tudo de ortopedia. Mas nessa brincadeira isso ajuda muito a tornar o curso menos chato nessa primeira etapa. E, e é isso que eu fiz e eu identifiquei realmente é o que tornou o curso bem melhor. E até agora é realmente o que eu pensei que ia ser. E eu estou gostando bastante mesmo. Uma boa escolha. Pois é, pra pessoa também não desistir, né, se achar muito chato, porque Isso. toda a trajetória da pessoa todinha na escola, tipo, ela tá começando, sei lá, por exemplo, matemática, eu tô vendo mais, uma soma. Lá no final do Aham. ensino médio vai estar vendo coisa muito mais complicada que vai precisar daquela sominha que ela aprendeu no início. Então, tudo na É vida a tem que base, né? começar do básico. Uma coisa vai levando a outra, como tu falou aí. Começa estudando primeiro anatomia, essas coisas, para depois ir realmente para as áreas da medicina, tipo ortopedia, essas coisas. É verdade. Muita gente, inclusive, já entra pensando que vai descobrir a cura do câncer, vai chegar cortando paciente. Aí não é meio assim, né? Pois Tem que é. pensar, tem que ir com calma. Complicado. De encerrar o vídeo, eu queria agradecer a tua participação aqui no meu canal. Espero que tu venha aqui de novo para contar como é que tá sendo a tua experiência dentro do curso, para cada Aham. período, fazer views infinitas com você, cara. Vou te usar. Na hora, cara. Só E, repassar um pouco da verba que estamos sempre aqui. mas rapaz, quando eu estiver recebendo. Mas enfim, é, galera, se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha. Você segue também o Matheus nas redes sociais dele, que eu vou deixar aí pra vocês. A rede social dele, o de Seca Enem, que é uma página no Instagram que ele participa, que ele falou. E eu vou deixar agora pra tu falar tuas palavras finais aí no vídeo. Vou deixar tu encerrar o vídeo. Beleza. Agora eu vou pensar. Pessoal, eu sei que esse ano está sendo um momento bem difícil mesmo para todo mundo, né? E eu acredito que muita gente já deva ter desistido de fazer o Enem, mas acontece que só vai passar mesmo quem tentar, não só tentar, mas ter se dedicado para ele. Então, o importante mesmo é todo mundo persistir para continuar fazendo um bom Enem. E acontece que todo ano que você tenta, a tendência é só melhorar realmente. Você já tem já há muito tempo prestando pré-vestibular, acredito que você já deve estar mais perto do que longe.
porque o que acontece é que todo ano, teoricamente, né, o seu rendimento é para melhorar. Se você viu que sua média baixou, você pode pensar, poxa, eu piorei aqui, não, mas na realidade é que você tem que analisar todo o conjunto, não só a sua média, mas como de todo mundo, né? Como o ano passado, por exemplo, que a média de todo mundo caiu, você pode ter uma pontuação abaixo, mas na verdade o seu rendimento pode ter sido melhor. Então acontece que só vai passar realmente quem se dedicar, quem lutar, quem fizer por onde. Então, eu espero que todo mundo continue tentando, se dedique muito. Sigam o meu Instagram, né, que eu tenho certeza que eu espero que ele ajude um pouco vocês lá. Então, realmente é isso, galera. Eu espero que todo mundo continue tentando, batalhando, que eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, a sua aprovação também vai chegar.